moreninha do futebol. Então, eu sou igual a você. Não pense assim, tá bonitinho, tá arrumado, tá de banho tomado, mas eu sou igual a você. Não tem palavras bonitas, não tem palavras rebuscadas, porque eu sou do povo, igualzinho. Então, não se fantasie pela minha aparência, mas a gente vai se entender no caminho. Sem mais delongas, eu sou de uma Assembleia de Deus, não sei se hoje vou falar, sou de uma Assembleia de Deus, entendo teologicamente de uma visão bem pentecostal, e dessa forma que eu, até o momento, Deus me tem me trago. Eu vou lutar um pouquinho com o vento, que eu estou percebendo aqui, mas Deus vai dar graça. E é isso, tá? Amém? Quero ler com a igreja. Pode deixar. Obrigado. Quero ler com a igreja. É um texto bastante conhecido. Eu fiquei feliz também, porque quando o coral das irmãs cantou um louvor aqui, no refrão fala do noivo e da noiva, né? Fala do noivo e da igreja. E eu orando, né? Isso é sempre bom, digo isso a vocês até mesmo como prática, a gente pede confirmação. E Deus não se retém por isso. Então pede confirmação. E quando aquelas mulheres começaram a cantar, e quando eu entendi, ouvi o hino, a letra, eu falei, não, Deus confirmou. Deus está confirmando. Quando a Patrícia chamou aqui os homens para orar e precisava orar pelos homens, foi mais uma confirmação. Então, Deus falou assim, você quer mais uma confirmação? Toma. Quer outra? Toma também. Quer mais uma? E daí veio só a confirmação. Então eu estou feliz. Amém. Espero que a palavra venha não confortar o seu coração. Não confortar. A minha ideia não é confortar. A minha ideia é transformar. Eu peço a Deus para que a palavra transforme o seu coração. Amém. Sair de forma diferente daqui de dentro. Não do mesmo jeito que entrou. Percebi que uma igreja alegre, animada, e é isso mesmo que eu gosto. Vamos lá. Quero ler com vocês Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Capítulo 2. Cantares de Salomão, capítulo 2, lá no versículo 15. Diz assim: peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fuja as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Beté. Somente até aqui. A gente conhece bem essa passagem. Talvez não é comum a gente ler Cantares, né? A gente sempre tem os livros que a gente mais costuma ler. E eu tenho feito um exercício com a minha esposa, né? Comecei essa semana. Eu sou professor um curso, não sei se vocês já ouviram falar, um curso de homens chamado Homem ao Máximo. E eu dou aula toda quarta-feira nesse curso. O curso dura 3 meses. E a gente não é que a gente vai ensinar o cara a ser homem, é igual uma ajudaria, não é o cara ensinar o cara a ser homem, mas vai dar ferramentas bíblicas para ele melhorar o seu casamento, melhorar a sua vida com seus filhos e com a igreja. Então o curso ele ajuda o homem a dar essas ferramentas. Após o curso você continua dando prática. Então essa semana eu orando, antes eu sou Uber também, né? Eu trabalho com Uber, então eu orando esses dias, Deus me deu uma mensagem, uma palavra, como eu devo me aproximar mais da minha esposa. Mas vocês moram juntos, dormem na mesma cama juntos, vivem juntos. E por que você precisa mais se aproximar da esposa? Porque a gente precisa ter uma aliança. Eu entendo que o homem e a mulher ele precisa ter uma aliança, o marido e a mulher precisa ter uma aliança. E isso é necessário enfatizar. Então, para se fortalecer essa aliança, eu orando, pedi a Deus uma estratégia. E Ele me
deu o livro de Cantares. Então, todos os dias, cada um lê um capítulo. E a gente só passa para o próximo capítulo se o outro leu o capítulo anterior. Então, a gente só passa para o 2 se lê o primeiro, só passa para o 3 se lê o 2. E assim sucessivamente. São 8 capítulos e acredito que pouco mais de um dia, mais de uma semana, a gente termina. E Deus vai dar outra estratégia. E Deus tem abençoado o nosso casamento por isso. Deus tem abençoado por isso. Então, vale, assim, dos homens, entender qual é o seu propósito dentro do lar. A gente vai falar de um tema muito importante. Aqui, Deus me ministrou no meu coração sobre como você deve tratar o seu casamento. É bom que também as crianças que estão próximas, os adolescentes, também possam participar da mensagem e possam usufruir daquilo que Deus tem ministrado. Então, estudando esse capítulo, o livro mostra que a intimidade física, emocional entre marido e esposa é abençoada por Deus. Sua mensagem enfatiza que jamais o amor deve ser forçado, mas deve seguir o seu curso natural. É um livro poético, é um livro onde alguns teólogos dão entendimentos diferentes, mas aqui o entendimento que Deus me ministrou no coração é sobre o marido e a esposa, é sobre a família. No momento da oração da irmã Patrícia, ela enfatizou sobre os ataques que existem, sobre fortalecer, Deus fortalecer os homens para que eles possam estar de frente, para que eles possam estar assumindo a sua responsabilidade e estar a defesa da família. Porque existem os ataques. Eu não sei se você acompanha a televisão, talvez não muito, nem eu talvez muito vejo, mas a gente sabe do que se acontece, sabe do que ensina, sabe do que passa. E a gente vê que a cada dia que passa é uma vontade diabólica de transformar o homem em mais feminino e a mulher mais masculina. Trocar esses papéis. E esses papéis são trocados de uma forma tão natural que muitos de nós não percebemos. Quando o homem deixa de assumir a sua responsabilidade, automaticamente a mulher começa a entender que ela precisa tomar essa responsabilidade. Começa a assumir a responsabilidade. Nós temos um aluno lá no curso que, olha, está dando um problemão, uma dor de cabeça danada. A esposa conseguiu meu telefone e de vez em quando ela me liga. Fulano está assim. E eu sou o pastor da igreja. E isso é até bom e ruim ao mesmo tempo. Porque vê em nós, quando a pessoa chega a você e pede um conselho, é porque ela está vendo em você a possibilidade de receber uma palavra, receber um conselho. Uma pessoa séria, uma pessoa que não vai falar uma brincadeira, não vai falar uma zoação, vai falar uma palavra séria. E aí ela reclamando do marido, da responsabilidade que ele não está assumindo. E durante as aulas a gente percebe que realmente ele não quer assumir a sua responsabilidade. E aí ele foi dizer que ele não troca o gás da casa. Aí os caras foram zoar, ele falou, cara, nem o gás tu troca? Não, é porque isso, é porque aquilo, aqui, várias desculpas. Eu falei assim, não, e quem troca? Lá é ela. Aí, como assim? Ela troca o gás? Ela troca o gás. E isso gerou uma risaiada, uma zoação. Aí eles ficaram perguntando assim, cara, mas quando já estamos na última semana do curso? E aí perguntaria, aí, você já trocou o gás? Essa semana ela me ligou, pelo visto não trocou. Então, essas coisinhas, você vê que são pequenas coisinhas, como diz a palavra de Deus, são raposinhas que vai murchando a flor do casamento, vai murchando a alegria do casamento. E a gente vai desmembrar isso aí. Não sei quanto tem. Até que hora? Meia-noite. Mas, vamos lá. Amém. É porque assim, eu sempre pergunto antes, porque no decorrer da palavra sempre estende, e a minha esposa fica assim, a gente tem família. Então, aí eu tenho uma menina, uma princesa de 4 anos de idade, que se minha esposa não está agarrando ela ali no mata-leão, ela está aqui, pulando nas paredes. Ela é sinistra. Então, vamos lá, a gente consegue perceber que a gente vê 2 personagens nesse texto, que é o esposo e a esposa.
E a esposa, ao longo do texto, em Cantares 6:13, vai falar que é uma jovem do campo, uma jovem camponesa. E a gente sabe que quem trabalha no campo, quem já trabalhou há muito tempo atrás, a gente tem, não teve mais na nossa cultura, mas tivemos na nossa cultura crianças, hoje mais adultos, que trabalhavam desde novo. Começavam a trabalhar com 7, 6 anos. Minha mãe começou a trabalhar com 7 anos de idade. E era assim, no campo, catando, colhendo. E a gente sabe qual o trabalho que é um camponês, né? O trabalho de cuidar, o trabalho de proteger, colher, escolher a melhor semente. Então o trabalho daquela mulher, o trabalho daquela jovem, era de escolher a melhor semente, escolher o melhor plantio, saber tratar a terra para colocar o momento certo da semente. Então o trabalho dela era cultivar aquilo, o melhor alimento para a sua casa. Porque ela não só plantava, mas colhia, cuidava da terra. Então onde ela trabalhava, ela cuidava para trazer o melhor sustento, o melhor alimento. E a gente vê a figura do homem aqui no texto, que ele não é só marido, não é só o noivo, mas a identidade que a gente descobre no texto, lendo Cantares, que ele primeiro tem a figura de pastor. Em Cantares 1:7 fala que ele tem a primeira figura de pastor, onde ele cuida de rebanho. E aí me saltou os olhos essa figura de pastor, aonde a gente trata isso nas reuniões matilhas, onde a gente trata isso até mesmo no curso, o papel do homem. Aqui eu não sei quantos pastores tem nessa casa, mas eu quero dizer a você que ainda não tem a consagração pastoral, que você é um pastor. Você é um pastor da sua casa. A sua esposa e seus filhos são suas ovelhas. É necessário que vocês cuidem. É necessário que vocês assumam esse papel, assumam essa responsabilidade de ser um pastor da sua casa. Porque muitos de nós, muitos de vocês, e eu também me incluo, que às vezes a gente só vai para a igreja no domingo. E durante a semana, a palavra a gente recebe no domingo. Durante a semana essa palavra vem como? Vem do céu, alguém vai vir na tua casa, vai bater na porta. Essa palavra precisa vir de você, o pastor da casa. Como é que está sendo o seu café da manhã? Como é que está sendo o seu almoço, o seu jantar? Será que nesses momentos estão tendo oportunidade para você falar de Jesus? Como eu disse no começo, só tem uma palavra quem lê a palavra. Se você lê, você tem uma palavra. O que você está ensinando aos filhos? O que você está ensinando? Qual louvores, qual músicas que você tem posto no seu lar? Será que cada mensagem que você está ouvindo, você está repreendendo na frente deles? Está dizendo, ó, isso aqui está errado. Inúmeras vezes, às vezes minha filha aprende coisas erradas e a gente tem que corrigir na hora, com educação, com sabedoria, com entendimento. Por quê? Se você corrige na rua, até mesmo com um pequeno beliscão, alguém está assim, ó, no seu lado. Então existe essa prerrogativa aí. Você vai corrigir, mas não deixe de corrigir. Não deixe de chamar a atenção. Porque a figura pastoral é do homem. A figura pastoral é do homem. Então você tem que assumir essa responsabilidade de pastor dentro do seu lar. Não importa a consagração, não importa que você foi nomeado ou não foi nomeado, você tem que ser o pastor do seu lar. O pastor, ele não precisa ter essa responsabilidade de estar ouvindo problemas familiares, porque o pastor do lar não está assumindo a sua responsabilidade. Muitos homens estão afastando essa responsabilidade de si. Por isso que existe muitos casamentos indo pro ralo. Muitas flores estão indo, desabrochadas. Então, o segundo ponto que a gente encontra nesse texto é a figura de rei. A primeira figura do marido é de pastor e a segunda de rei. A gente encontra em Cantares 1:4, 12, 3, 9 e 11 e 7 e 9. A gente vê a figura de rei. Quando eu casei com 24 anos de idade, casei bem novo, queria ter casado com 21, com 24 queria ter o primeiro filho, com 30 o terceiro, mas acabou que não deu nada. Foi tudo, porque como diz Provérbios 16:1, o homem faz plano, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Então, eu faço plano, faça plano. O conselho que eu dei para um casal de jovens da minha antiga igreja, eu falei assim, cara, olha só, eu acho que as coisas não estão andando na vida de vocês porque vocês não fizeram plano. Marca a data. Ah, mas eu não vou casar nessa data. Marca a data. No decorrer, Deus vai dando o alimento, vai dando o suprimento, vai abençoando. Mas vocês não marcaram a data porque vocês nem acreditam no casamento de vocês, no futuro casamento de vocês. Então, se vocês não acreditam no futuro
futuro do casamento de vocês, vai ser Deus que vai abençoar. A mesma coisa uma vez que eu queria um carro. Olha só, eu queria um carro sem habilitação. Se Deus é justo, Ele vai falar assim, cara, você tem que tirar a habilitação primeiro. Eu não vou te dar um carro para você andar sem habilitação. Então antes eu orei pela habilitação, quando eu tive a habilitação eu orei pelo carro. E tudo veio na ordem. A palavra está aqui dizendo isso. Então quando eu casei, a gente planejou direitinho, a gente ia comprar a nossa casa, só que não deu nada do nosso jeito. Não foi do nosso jeito, né? Nós casamos, depois que voltamos da lua de mel, fui morar com meu sogro. Nós moramos com meu sogro 8 meses. Foi 8 meses. Não porque eu não quis, não porque eles não são legais, não são bons. São crentes, são tudo direitinho. O problema é que assim, eu não tinha intimidade. A gente não tinha privacidade. E um casal novo, 24 anos de idade, com testosterona lá no alto. A gente queria mais o quê? Intimidade, privacidade. E não tinha. Então eu falei assim, olha, não tá dando. Pô, não consegui entender porque os meus cunhados não tinham chave da casa. A gente tinha que abrir porta para eles. E aquilo me incomodava. Então eu entendi, orando. O Espírito Santo falou assim, olha, em um castelo, olha isso, em um castelo só pode ter um rei. Em um castelo só pode ter um rei. E aqui tem 2. Então se eu quero criar o meu reinado, eu preciso ter o meu castelo. Eu preciso ter as minhas regras. Porque a gente vem de culturas diferentes. Porque um casal, ele traz uma cultura diferente. E no casamento, vocês criam a sua cultura. Ela traz a dela, ele traz a dele. E no casamento, durante o casamento, eles alinham e criam a sua própria cultura. Eu precisava criar a minha cultura. Eu precisava criar minhas regras. O que eu achava certo, o que não achava certo. Tinha muita coisa que eu não concordava, morando com meu sogro, mas eu tinha que obedecer. Porque já tinha um rei ali. As regras eram dele. Eu não podia impor alguma coisa. Então eu vivia ali por aquele tempo, conversando com a minha esposa, a gente conseguiu morar numa kitnet. Ou morar numa comunidade. Mas morando numa comunidade, quando eu cheguei, ela falou assim, caramba, pagando aluguel, é meu. Colocamos do nosso jeito, do nosso jeitinho. E foi ali que a gente criou nossas regras. Vamos fazer assim. Quando eu tiver filho, já planejava isso. Quando tiver filho, vamos cuidar desse jeito. E é assim que acontece. Você cria as suas regras no seu castelo. E foi assim que a gente começou. Então, digo isso até mesmo nos casais. Não sei se tem casais noivos aqui, namorando. Mas vocês precisam planejar tudo antes. Pensar nisso antes. Porque se está difícil agora, imagine daqui a 5, 6 anos. Se está difícil casar, se tem uma grande militância aí, querendo acabar com o casamento, imagine daqui a alguns anos. A gente não pode mais chamar o filho de filho, ou filha de filha, porque isso você está ferindo a dignidade dele. Você não pode chamar o pai de pai, a mãe de mãe, porque você está ferindo a família. Não tem mais no aniversário, na escola da minha filha não teve dia dos pais, não teve dia das mães, teve dia da família. Legal, bonitinho, legal, mas poxa, eu tenho certeza que as mães queriam ser homenageadas. Sempre foi legal, sempre foi bom. Por que isso está acabando? Existe uma militância que está tentando destruir isso. E aonde o casal, aonde o homem e a mulher entram nisso? A casa, a sua casa, o seu castelo, você precisa ensinar as boas maneiras, você precisa ensinar a palavra, você precisa entender o que Deus quer de você na vida dos seus filhos. Uma coisa que eu falo muito, que os filhos é a continuação dos pais. A língua dos pais precisa ser a língua dos filhos. É claro que, às vezes, quando o filho solta uma coisa que não deveria, porque aprendeu, ouviu de alguém, alguém falou. Às vezes não foi você, mas foi alguém, um tio, um parente, às vezes um colega, às vezes a escola. Mas a sua casa precisa ser a primeira doutrina que ele precisa entender. Isso aí não pode, isso não deve. E o texto vem desenrolar. O que Deus quer? O que Deus quer pra gente? Vou tentar correr um pouquinho. O que Deus quer pra gente, pra nossa vida? Eu tenho certeza que o que Deus falou comigo não foi só pra mim. Não foi só pra mim. E talvez
alguns aqui precisam de um casamento renovado. Talvez alguns aqui precisam de um renovo no seu casamento. Um renovo. Talvez não esteja vivendo um renovo. Em Cantares 2:11 diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e a vinha em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Olha o que esse texto fala. Olha o que esse texto diz pra gente. No versículo 11: que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, e chegou o tempo de cantarem as aves. Existem tempos que a gente precisa entender que é passado. Casais ainda estão vivendo passados não resolvidos, traumas, onde ficam se condenando, onde ficam se culpando, onde ficam cutucando coisas que são do passado. E não há renovo nisso. Se houvesse uma mudança de, olha, eu vou trazer o meu passado, mas para curar, mas não, o passado é trago para ferir, para machucar. E se isso vem a ser trago, não precisa trazer. Então, traumas passados precisam ser resolvidos. Uma coisa que a gente fala muito no curso, que é sobre a questão de você, eu falo muito sobre isso também, é sobre você conversar com seu esposo, com a sua esposa, de portas fechadas. Ali precisa ser alinhado. Olha, aconteceu isso, eu passei por isso, vivi isso, quero entregar a você a minha confiança, quero entregar a você a minha aliança. Por quê? Para a gente poder ser tratado juntos. Meu irmão, a primeira pessoa que vai estar contigo de hombridade é ela. A primeira pessoa que vai estar contigo de hombridade é ele. Então, se você não está com ele, está com quem? Ah, estou com uma amiga da igreja, estou com uma amiga do trabalho, colega do trabalho. Irmão, quem está contigo? Primeira pessoa é ela. Não descredibilizando o Espírito Santo. E o Senhor precisa estar no seu casamento. Mas trauma do passado só vem a trazer trauma no futuro. Resolva. Falta de amor. Casais estão vivendo a falta de amor. Não se comunicam mais. Não entram em comunhão mais. Não oram juntos. Não tem momentos de lazer juntos. Poxa, eu tenho 2, 3 filhos. Eu não sei. Posso imaginar que você tem 2, 3 filhos. O dinheiro é pouco. O que eu posso fazer? Estratégias. Planeja. O que você pode fazer para você poder ter um momento com a sua esposa? O que você pode fazer para ter um momento com o seu marido? Momento simples. Eu não estou falando de grandeza. Eu estou falando de momentos. Quando você separa o momento, ali já há libertação. Ali já há avivamento. O seu casamento precisa ter esses avivamentos constantes, diariamente. Então, a falta de amor tem crescido no nosso meio. Uma coisa que eu botei aqui também, assim, acontece mais com os homens, que é fugir do trabalho, a fuga do trabalho. Eu conheço pessoas que dizem assim, poxa, para mim, na minha escala, vem Deus, o trabalho e a família. Aí você conversa um pouquinho com ele, vê como é que está a família, como é que ele trata os filhos, tudo destruído, cada um faz uma coisa, pessoa bem sucedida, pessoa com dinheiro na conta, pessoa com carro bom, pessoa com estrutura bem, mas os filhos não confiam nos pais, o filho, a mulher não se importa mais com a presença do marido, a hora que chegar chegou, porque prefere, não que o rapaz não tem que trabalhar, eu acho que o trabalho, eu creio que o trabalho significa o homem, porém, eu acredito que a gente sempre tem que preparar um tempo com a família, sempre com o filho. Se eu chego em casa do trabalho, eu trabalho durante o dia, de noite ainda faço faculdade, a minha filha só de ouvir a minha voz, ela vem de lá do quarto correndo, papai, e ela não quer, pede nada, papai só quer me dar um abraço, quer brincar, esconde-esconde, é um momento dela, é um momento, e ali eu procuro parar, 10, 20 minutos, depois a filha, mamãe precisa botar você para dormir, então tá bom, aí é um momento
dê esse momento, dê pequenos momentos para ela, isso vai entrar na memória dela. A fuga do trabalho não vai gerar em você mais homem ou menos homem, não vai solucionar os problemas, as contas não vão ser pagas. Procure entender, na verdade, qual é o seu papel no seu lar. E uma das coisas que os casais estão vivendo é sem Deus. Uma das coisas que muitos casais estão vivendo é sem Deus. Você vê que assim, existe o cristão nominal. O que é o cristão? Existe o católico nominal, né? Aquele católico fala assim, eu sou católico. Você pergunta a religião dele e fala assim, eu sou católico, mas não sou praticante. E hoje existe o evangélico não praticante. Existe um ministério que muitos assumiram já, que é o ministério de canto. Eu gosto de ficar no meu canto, parado, ninguém mexe comigo. E ali é o meu ministério de canto. E o cara fica, mano. Eu vejo muito isso, na igreja também tem. Pô, mano, vamos fazer isso aqui não. Pô, mano, tô cansado, não mexe comigo, não mexe com isso não, tal. Pô, preciso fazer um evangelismo em tal lugar, não. Pô, cara, fala, Deus. Não posso, não consigo, porque tem trabalho, então tal. Tem um cara no grupo lá, fala assim, fulano, tal dia eu tô lá, tá? Chega tal dia, não tá. Outro dia, não deu porque isso. Aí chega outra saída, outro evento, não fui porque, falei que ia, mas não pude. É sempre uma desculpa atrás da outra. É igual oferta. O cara chega pra gente e fala assim, poxa, se eu tivesse R$1.000, eu ofertava. Se eu tivesse 1 milhão, eu dava meio milhão para a igreja. Se eu tivesse 10 mil na conta, acho que eu dava 5 mil. Meu irmão, só é oferta quando entrega. Dizer que vai fazer, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O dinheiro vai estar na sua conta, talvez nem chegue na sua conta. Por quê? Se você não cumpre as pequenas coisas, quando chegar as maiores, você vai cumprir também. Olha o que Deus está falando aqui. Cantares 2:11, Cantares 2:12 diz o seguinte: aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levantem-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Existe um tempo aqui que eu não sei se vocês já viram algum documentário ou já viram no noticiário a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra Gaza. Você vê que quando essas coisas acontecem, as guerras, quando a gente viu nas imagens na televisão, você vê como é que fica as imagens, cinzenta, sem vida, sem colorido. E é assim que está muitas vidas aqui. Em tempos de guerra, não se ouve barulho de pombas, nem de aves cantando. Você precisa voltar a ouvir o barulho das pombas. Por quê? Se você não está ouvindo ainda o barulho das aves, das pombas, é porque ainda estão vivendo em guerra. Talvez a guerra está no seu coração, talvez a guerra está na sua mente, mas existe uma guerra. A gente luta, a gente guerreia todos os dias. E a gente passa a viver essas guerras todos os dias. E a gente não pensa em outra coisa enquanto vivemos em guerra. E você precisa de novo, porque você precisa ouvir mais o que as pombas têm para falar. E quando você começar a ouvir o barulho das pombas, o barulho dos passarinhos cantando, é porque existe paz. É porque existe a guerra já se cessou. E muitos desses momentos que vocês estão em guerra, vocês não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês não conseguem a voz do Espírito Santo. O momento que eu tenho, às vezes no carro, quando eu ligo, já liga na rádio, já começa a tocar, e eu vou ler a palavra, e eu abaixo o som. Quando eu abaixo o som, eu começo a ouvir o Espírito Santo falar. É nesse momento que eu tenho paz. É nesse momento que eu ouço os barulhos das bolinhas, das pombas. É onde o momento que o Espírito Santo tem para me mostrar. Olha, é aqui que eu quero falar com você. Foi no momento de paz que Deus me deu essa mensagem. Foi no momento de paz que Deus falou comigo. Estratégia, quando eu evangelho meu casamento. É no momento de paz. Quando eu falo que você deveria ser o pastor da sua igreja, ser o pastor da sua família, não é para que você passe a ditar regras na sua casa. Momentos de lar, momentos de culto no lar que você deve fazer, não é que você precisa chamar o vizinho
Eu preciso chamar a vizinhança para participar do culto no lar. O primeiro culto no lar que eu fiz foi eu e minha esposa. Preparei um hino, já tinha mensagem, preparei um hino, falei assim, olha, você vai orar. Cantamos um hino, oramos, ministramos uma palavra, eu comecei a aprender a tocar violão. Para quê? Para fazer culto no lar, não era para tocar na igreja, porque na minha igreja tem 300 músicos, era para fazer culto no lar. Aprenda uma habilidade para fazer culto no lar, aprenda uma habilidade para melhorar algo na sua família, E o nosso primeiro culto foi eu e minha esposa, porta fechada. O Espírito Santo falou com a gente ali. Depois a gente teve um hábito, começou a ter o hábito de fazer culto no lar. Depois a gente incluiu a minha filha, não teve jeito. E ela começou a participar, começou a ter essa vivência. Por quê? A gente, por decorrer da semana, às vezes só vai na igreja no domingo. Isso acontece. E durante a semana, como é que a gente louva, como é que a gente ora? Se a gente lê a palavra, como é que a gente se alimenta? Porque a palavra é alimento. Faça culto no lar. Não estou dizendo que você tem que fazer todos os dias, quinzenalmente, mensalmente, mas faça. Arrume uma estratégia. Vamos correr um pouquinho? E eu quero falar uma coisa para vocês nessa hora. Caminhando para o final. A igreja precisa fechar. Então, caminhando para o final, olha o que a Sulamita diz ao seu marido. Olha o que a Sulamita diz ao seu marido. Leia comigo, Cantares 2, do 15, versículo 15 ao 17. Que é o mesmo texto que a gente acabou de ler. É o mesmo texto. Por quê? Tem detalhes aqui. Peguem as raposas, versículo 15, as raposinhas que devastam os vinhedos. Eu estou usando a versão NAA. Olha essa versão aqui, está ótima. Apanha para nós as raposas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. Próximo. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele se alimenta entre os lírios. Próximo. Volte, amado, amado meu, antes que rompa o dia e se dissipem as sombras, seja como o corço ou como o cervo novo nas colinas escapadas. A gente leu aqui no primeiro versículo que ela fala sobre vinhas, né? São as plantas responsáveis pela produção das uvas. Quando bem cultivadas, olha isso, quando bem cultivadas, elas podem continuar gerando frutos por cerca de 100 anos, embora algumas ultrapassem essa marca e continuam produzindo. Então as vinhas bem cuidadas, elas produzem frutos até 100 anos, ou até mesmo mais. E o significado de vinho, produção de vinho, e o significado de vinho é alegria. A cultura grega explica isso pra gente, que o significado de vinho é alegria. E aqui, logo no começo do versículo, a Sulamita ela dá esse ponto no seu marido. Cuidado com as raposas, mas também cuidado com as raposinhas. Porque as vinhas estão em flor. As vinhas é o terreno da sua casa. As vinhas é onde você planta a palavra, onde você planta a semente, onde você planta a palavra, onde você planta o amor, onde você planta a alegria, onde você quer um lar compromissado, alinhado. As vinhas é aonde Deus te colocou para você cuidar. Mas existem as raposas e as raposinhas. As raposas, a gente sempre pensa nas raposas porque as raposas são a falta de dinheiro, as coisas grandes, as tragédias, as tribulações. Isso são as raposas. Talvez as raposas também sejam a falta de fé, são as coisas grandes, o desânimo. Mas a gente esquece das raposinhas, das pequenas coisas, dos pequenos detalhes. Vou confessar aqui uma coisa para vocês. No dia das mães, eu estava sem dinheiro. Com a maioria dos brasileiros. Estava sem dinheiro. E aí eu fiquei preocupado, eu fiquei chateado comigo mesmo, pela nossa condição financeira.
Eu me culpei, porque a responsabilidade da provisão vem do homem. E eu me culpei. Eu falei assim, poxa, Senhor, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada para poder presentear minha esposa. E nesse dia a gente acabou se desentendendo, né? Como eu falei, eu sou igual a você. Sou exatamente igual a você. E a gente acabou se desentendendo. Uma pequena coisinha, uma raposinha entrou e estava fazendo festa, fazendo morada. Então essa raposinha entrou e aí eu fiquei de cabeça quente no dia e tal. Aí depois de muito tempo, ela mal, eu mal, ela veio falar comigo e eu falei assim, caramba, ela falou assim, olha, não precisava de nada. Não precisava de nada mirabolante, nada, porque a gente quer, não, tem que dar um melhor vestido, tem que levar para um melhor restaurante, tem que comer do melhor, tem que andar com o melhor sapato. Mas ela falou assim, não precisava de nada grande. Se você quisesse, você poderia dar um cartão. Uma coisa simples que eu ia amar, porque eu sei que foi você que comprou, sei que você que se dedicou a escrever alguma coisa. E no namoro se fazia muito isso. No nosso namoro a gente dava muito cartão, muito bilhete, e aquilo aliançava o nosso relacionamento. E isso acabou. Deixou o dia a dia passar, né? Isso acabou. Então naquele dia onde eu não tinha nada, eu tinha tudo. Eu poderia ter feito alegria, eu poderia ter dado o vinho, eu poderia ter trago a estrutura para o nosso lar, eu poderia ter cuidado da nossa terra, uma coisa simples. Mas eu quis cuidar das raposas, pensava nas raposas e esqueci das raposinhas. Talvez as raposinhas na sua casa seja a falta do bom dia, talvez a falta do beijo, talvez a falta do carinho, talvez a falta você já deu um abraço no seu filho, um abraço na sua filha, já perguntou como é que foi a escola dele hoje. Isso são as raposinhas. Se preocupar se está faltando alguma coisa no seu lar, na despensa, isso é responsabilidade, isso são raposinhas. Se preocupar como é que foi o trabalho da esposa, como é que foi o trabalho do marido, isso são raposinhas, pequenas coisas. Uma coisa que está incomodando um ao outro, se preocupe em querer resolver essas raposinhas, porque isso vai acabar com a vida, isso vai acabar com a sua vida, isso vai acabar com a sua alegria. E o texto vai mostrar para a gente assim, pega as raposas e as raposinhas, cuide da sua alegria, porque ela está em flor. A sua alegria está em flor. Não permita que ela venha desabrochar, não permita que ela venha murchar, não permita que a sua alegria venha acabar por pequenas coisas, pelas raposinhas. O seu marido é seu. O seu marido é seu. E a sua esposa é sua. Cuide dele. Cuide dela. Efésios 5:25 vai falar assim, olha, marido, cuide da esposa como Cristo se sacrificou pela igreja. Se Cristo se sacrificou pela igreja, você deve se sacrificar pela sua esposa. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Em casa eu sou o primeiro a acordar e o último a dormir, geralmente. É você que tem que ver se a janela está fechada, se a porta está fechada. É você que tem que ver. É você que tem que se preocupar se a despensa está faltando alguma coisa. Meu irmão, responsabilidade. Quando eu casei, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, me dá uma igreja. E Deus me deu uma família. Cuida. Porque a gente quer fazer muito aqui em cima. A gente quer fazer muito com o microfone na mão. Mas não quer fazer nada sem o microfone. Não quer fazer nada em casa. A gente não começa grande. Quem começa grande é monstro. Gigante. Então a gente não começa grande. Se você quer ser um bom funcionário, comece a ser um bom funcionário em casa. Se você quer ser um bom marido, comece a tratar sua mãe bem. Se você quer ser uma boa esposa, comece a tratar seu pai bem, a sua mãe bem. Comece a entender esses pequenos princípios
para que você possa cuidar das raposinhas, caso ela venha a surgir na sua vinha. Homens, cuide do seu rebanho. Homens, antes de romper o dia, volte para casa. Tem gente lá te esperando. Eu conheço alguns amigos que vão trabalhar e quando voltam, cara, eles preferem ficar no bar. Pô, cara, não preciso uma galera ali, eu preciso jogar uma sinuca, é rapidinho, aí fica aí até 10, 11 horas. A esposa chega em casa, ela não está dormindo, cansada, às vezes ela quer conversar, quer desabafar, quer falar dos seus problemas e não tem quem ouça. Não estou dizendo que vai acontecer, mas vai ter um que vai querer ouvir. Não estou dizendo que pode acontecer, mas vai ter uma que vai ouvir, que vai querer ouvir ele reclamar, ele falar. Bom, eu entendi que era minha esposa que tinha que ouvir minhas reclamações, meu choro, a minha revolta, a minha ira. E eu sou o cara que vai ouvir a revolta dela, as iras, o descontentamento no trabalho, alguma coisa que não esteja confortando o coração dela. Sou eu. Deus escolheu a mim para ouvir. Eu tenho que ouvir. Se eu não ouvir, alguém vai ouvir, meu irmão. Eu não quero outra pessoa que ouça. Eu não quero outra pessoa que ouça. Eu quero, sem mais delongas, eu quero encerrar aqui. Quero ler um texto para a igreja. Está em Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 8. Olha o que diz o texto, capítulo 8, versículo 7. Quando eu casei, eu botei essa frase no convite de casamento, né? Engraçado que a gente gasta muito, né? A gente investe no convite de casamento e aquilo ali depois vira lixo. Eu guardei o meu, mas quem foi convidado com certeza jogou no lixo. Ah, e a lembrancinha o pessoal geralmente guarda também. E aí eu botei esse texto lá. E diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. E eu complemento: o amor não se compra, mas se conquista. O amor não se compra. Você não vai comprar o amor da sua esposa. Você não vai comprar o amor da sua esposa. Você não vai comprar o amor do seu marido. Isso vai ser conquistado. Quando você começar a caçar, quando você começar a repreender as raposas e as raposinhas, esse amor vai começar a aumentar. E vai haver honra, vai haver louvor no seu casamento. Porque você se preocupa não só com as raposas, mas com as raposinhas. Por exemplo, um sapato fora do lugar, isso são as raposinhas. Quando você começar a entender essa preocupação, irmão, você vai começar a conquistar o amor. Uma coisa que deixa minha esposa estressada é: acabou de lavar o banheiro, aí eu vou fazer barba, aí deixa tudo sujo. Meu irmão, vai limpar, cara. E às vezes eu tenho que ir lá, limpar. Pô, estou atrasado. Pô, você sujou. Você sujou mesmo. Isso são as raposinhas. Isso com o tempo vai crescer a aliança de vocês. Você vai começar a conquistar o amor da sua esposa. Eu quero... Eu creio que essa mensagem, ela tem que trago um propósito na sua vida. Amém. Eu creio que tenha. Não, uma coisa que eu falo muito também é que assim, eu não sou um pregador do reteté, de rodopiar. Eu sou pentecostal, mas talvez eu seja mais ligado ao ensino, né? Mais ligado ao ensino. Mas não que eu não gosto. Eu gosto de se envolver a palavra de Deus, se houver contexto. Eu fiquei feliz porque eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui. E eu fiquei feliz o tempo todo. O tempo todo. E eu entrego essa palavra um dever cumprido. Bem recebido. E Deus falou comigo que assim, casamentos precisavam ser restaurados aqui.
talvez casais aqui, até mesmo um do lado do outro, ou até mesmo somente as mulheres, porque infelizmente a gente vê mais mulheres nos cultos do que os homens. E isso me preocupa muito, porque não temos a mesma quantidade de homens que mulheres nos cultos. Eu tenho certeza que as mulheres queriam que os homens estivessem do seu lado aqui. Eu tenho certeza que as mulheres queriam que seus maridos do seu lado aqui. Existe uma omissão masculina muito grande, muito grande. E a gente precisa combater isso. E eu acredito que por isso Deus ministrou essa palavra no meu coração. Eu agradeço imensamente a oportunidade que tive. Espero que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração. Amém?